Boa noite. Os meninos falam muito bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo a gente precisava de alguns ajustes, eu acredito que no intervalo a gente conseguiu dar. Então a gente tem que saber que vai ser sempre difícil, Copinha vai ser sempre difícil. Por isso que a gente achou melhor descansar essa equipe para que hoje lutasse até o final como eles lutaram. Bom, Orlando, o primeiro tempo, como você acabou de dizer, foi um pouco abaixo, né? Essa tua formação com 3 atacantes carece de um meio de armação. O Corinthians consegue segurar essa bola no meio para articular as jogadas, certo? Então, é o pouco tempo de trabalho, né? Eu penso da mesma maneira. A característica da equipe do Sub-20 do Corinthians é uma equipe muito ofensiva. Então nós temos muitos atacantes, meias atacantes, e se você for ver bem, os laterais também jogam bem adiantados. Então a gente precisa achar esse equilíbrio, não é fácil, mas eu acho que é melhor, né? Você ter uma equipe que tenta propor o jogo no ataque, e aí depois a gente vai tentando equilibrar, achando um volante ou até um meia que consiga segurar um pouco mais a bola para a gente controlar melhor o jogo. Queria fazer algumas ponderações. O Vila Nova, fisicamente, os jogadores do Vila Nova é muito alto, muito forte. A gente acompanhou hoje o primeiro jogo que abriu com o confronto do Falcon 0 Corinthians 1. E realmente, fisicamente, eles são muito fortes. 2, me parece ainda que os meninos não se adaptaram ao campo ao sintético, assim, me parece que eles têm uma dificuldade realmente, talvez, do que eles tenham pelo dia a dia de base, de treinamento. Né? E a outra é a questão do curto tempo, caso o Corinthians realmente volte para uma disputa contra o Vila Nova já na quarta-feira, para um jogo que é mata, né? É decisão. Então, você falou bem da equipe do Vila Nova, fisicamente são atletas, eu não vi ainda a escalação deles, não vi a idade, mas aparentemente eles são mais velhos do que nós, mais experientes, né? Mais velhos, são mais experientes. Então, quando a gente propôs que o jogo anterior a gente tivesse um descanso, já era para isso. Se a gente tiver um jogo daqui 2 dias, eu acho provavelmente o Vila Nova talvez sinta um pouco mais, porque eles tiveram um jogo anterior, eles nosso tiveram hoje e vão ter contra a gente. Então eles têm 3 jogos e nós vamos ter 2. Nós não podemos ir fisicamente, o nosso jogo não pode ser físico, tem que ser um jogo mais rápido, sair da força. E a ideia vai ser essa, a gente sair da parte física, que o Vila Nova provavelmente vai levar vantagem. Os jogadores reclamam de algum momento sobre o campo, sobre o gramado sintético? Eles chegam a verbalizar isso ou isso não vai para o vestiário, não tem essa conversa? Não, eles não reclamam, mas a gente percebe que falta uma adaptação. Mas eles são muito tranquilos, por isso que eles não reclamam. Você falou que os meninos são tão tranquilos, eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto psicológico dos meninos. Como no último jogo, teve a derrota, como é que é controlar essa ansiedade deles, mesmo já sendo quase profissionais na base, como é que você trabalha essa questão psicológica deles, além da tática? Na realidade, nós não precisamos controlar eles, eles também já sabiam disso. Eu acho que foi mais o externo, né? A gente sabe que o torcedor quer vencer sempre, isso não tenha dúvida. A gente vai ter dificuldades, como nós tivemos, para explicar a derrota, né? Então, a ansiedade, o problema emocional era mais externo. Dentro eles já sabiam o que a gente estava fazendo e deu certo hoje, a gente espera que dê certo no próximo jogo. Orlando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Juninho. No primeiro jogo ele foi autor de alguns gols, no segundo foi banco, no terceiro titular e hoje ele não estava relacionado para a partida. Foi alguma questão física dele? Não, a questão tática. O Nicolas, ele entrou algumas partidas no lugar do Nicolas. A última partida ele saiu jogando. Mas nós optamos pelo Nicolas, que nesse momento está melhor que o Juninho. O Dieguinho entrou muito bem na etapa complementar, né? Você comentou agora há pouco em relação à parte física do Vila Nova. O Dieguinho pode ser uma opção de velocidade e até começar a partida do jogo contra esse Goiás? É uma opção, ele já deixa a gente pensando, né? Eu acho que ele está incomodando muito o Luiz Fernando, então a gente tem esses 2 dias para a gente pensar. Mas ele entrou muito, começou o segundo tempo do outro jogo bem e entrou muito bem hoje. Então a gente tem que pensar. E o futebol é isso. Eu acho que quando você tem uma competição interna, fica mais fácil para a gente elaborar estratégias. Orlando, o que levar de ponto positivo dessa partida para a próxima partida contra o Vila Nova e quais os erros que você viu na partida que não pode ter esses erros contra a equipe do Vila Nova? Então, os erros,
prefiro falar internamente com eles, né? Até eu costumo assistir o jogo e depois até individual eu chamo aquele que eu acho que teve um erro muito assim determinante. Não acredito que hoje teve um erro determinante, mas a gente de aprendizado é que eles sabem que eles estão no Corinthians e tem que lutar do começo ao fim. Falei hoje, nós tivemos o Zé Maria hoje como um ídolo para falar com a gente, então foi muito bom, porque eu coloquei para eles que ali nós tínhamos ali do lado deles com a energia, com a fala, com o exemplo do Super Zé. Então o Super Zé é um atleta formidável como ele foi, Corinthians, seleção brasileira, e que eles levassem para dentro do campo o exemplo que eles estavam tendo ali. Então eu acho que eles levaram um pouquinho, porque ser Super Zé é difícil, né? Então deu certo por causa disso, eles não desistiram em momento nenhum. Sim. Orlando, queria que você comentasse, você falou dos laterais ofensivos e do próprio Nicolas, queria que você comentasse sobre esse lado esquerdo do Corinthians, com 2 jogadores que são nascidos em 2008, tem passagem por seleção brasileira. Como você avalia a copinha deles até aqui? São 2 jogadores mais novos do elenco, e como tem sido esse entrosamento entre eles? Eles estão indo bem, mas como vocês falou, eles são do ano de são 08, pode ser que eles oscilem um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado para eles não oscilar durante a competição, mas eles estão indo bem. Orlando, até em cima disso, sobre o Grêmio, a questão é a seguinte: você começou muito bem durante a partida, você mais avançada já essa da campanha. Como ele está ainda preparado, está pronto, apesar da idade, 16 anos, Para o profissional? Eu costumo dizer que para o profissional é uma série de fatores. Tem que ver o que precisa no profissional, o dia a dia que tem lá. Isso já não é comigo, é o Ramon, a comissão, a gestão. O menino ele está pronto para participar do sub-20. Se ele vai ter uma oportunidade no profissional ou não, acho que foge um pouquinho de eu falar assim, claramente que ele está pronto. Isso influi em vários fatores, né? Então eu não consigo colocar para você assim, definitivamente, se ele está preparado ou não para o profissional. Olhando quanto a situação do Cauã, ele não foi